de número 5, discipulado. Eu sou o professor Eduardo Maciel e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o discípulo servo. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, acesse o nosso fórum, tire as suas dúvidas através do portal e nós responderemos a você. O nosso desejo é seguir os passos do nosso mestre. Jesus, ele foi o nosso exemplo, o nosso paradigma, o nosso modelo. Ele foi um servo obediente. A palavra diz no texto de Mateus 20, 27 e 28, e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Um discípulo de Jesus, ele não pode ser uma pessoa prepotente, orgulhosa. Pelo contrário, ele precisa estar disposto a servir os outros. O eu deve ser deixado de lado para que Cristo possa reinar. Como o apóstolo Paulo dizia, que diminua eu, mas que Cristo cresça em mim. E em Gálatas 2, verso 20, o próprio apóstolo Paulo ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quando nós somos submissos a Deus, nós deixamos que o Senhor ele nos guie, nos oriente, seja o nosso mapa, seja o nosso GPS, assim como Jesus permitiu que o Senhor o guiasse. Nós temos o texto de Marcos 6, do 30 ao 34, que diz assim: agora eu não quero falar, nem ensinar nada mais para vocês, que só sabem o mal e nem procuram ouvir o que Deus diz. Então aquela multidão, ela não estava disposta a ouvir. Aquela multidão queria apenas os milagres. Quando uma pessoa está sedenta por uma palavra de conforto, de alívio, ela vai prestar atenção, ela vai entender. Um exemplo que constrangia muitos naquela época, porque era uma atitude de escravos para os seus senhores, mas que Jesus ele realizou, foi o lava-pés. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 14 e 15, diz: ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, para que como fiz, assim também façais também. Muitos diriam assim: eu não vou lavar os pés de ninguém, eu não sou professor aqui, quem tem que lavar os meus pés são eles. Esse professor esqueceu que ele deve dar o exemplo. O exemplo quem deu foi Jesus, o meu mestre, lavando os meus pés. Então Jesus ele deixa bem claro que era necessário que isso acontecesse para que outros pudessem aprender o modo de como presenciariam a humildade do mestre. Na realidade, isso foi uma aula prática que fez com que o mesmo que ensina pudesse fazer o mesmo. Aquela aula prática de quem faz ensinando, faz praticando. E aí nós temos alguns exemplos aqui de humildade. O primeiro, se agache na posição de servo. O segundo, se incline, é uma atitude disponível. O terceiro, estenda as mãos para a água, lave-se antes de lavar alguém. O quarto, toque nos pés de quem você vai ensinar e andar. O quinto, enxugue os pés, sinal
de quem você preparou. Sexto, se levante, missão cumprida. E o sétimo, vá ao próximo, reinicie-o para servir até que ele volte. Ficamos por aqui. Essa foi a aula de número 5. Até a próxima aula.